De viajante. E o nosso papo de viajante hoje é com ele, Danilo Perrotti, que está neste momento com a sua amiga bicicleta no Vietnã. Olá, Danilo, boa noite. Olá, boa noite. É um prazer falar com vocês. E aqui para mim é bom dia, né? Para você, 8 horas da manhã. 8 horas da manhã. Então a gente te tirou da cama, né? Mas você, como um bom ciclista, deve acordar cedo, né? Para pedalar tudo que você está pedalando é uma loucura, né? Devagarzinho, a gente consegue. Agora, o que fez você pegar sua amiga bicicleta e ganhar o mundo? O que te move? Bom, eu queria ver o mundo, eu queria sentir o mundo, eu queria tocar o mundo, eu queria ver o que acontece no mundo, né? Eu queria ir em cada lugar, ver, sentir. E a bicicleta foi o instrumento perfeito que eu encontrei para fazer isso. Você insere, você fica inserido dentro da cultura local e era uma experiência muito forte. E a bicicleta foi a melhor forma que eu encontrei para fazer isso. Então eu peguei a bicicleta e foi embora. Em algum momento já pensou em desistir? Não, eu desisti igual eu desisti da minha vida. Desisti de viver, mas eu não quero viver mais. Porque isso é que eu me propus a fazer nesse período da minha vida. Então, isso é minha vida. Essa ideia surgiu quando eu estava viajando
eu fui pensando, eu estava viajando de bicicleta e eu já estava com essa ideia de viajar o mundo. Aí eu fui pedalando. Aí eu fui vendo que eu podia viajar o mundo inteiro de bicicleta, que não tinha limite, eu podia ir até onde eu quisesse. E se eu tivesse um objetivo na cabeça, eu podia fazer essa volta ao mundo. A hora que vai. Vai dar 8 horas. Eu saí 8h08.
Na cidade você não tem essa ligação. Você tem ligação no outdoor da bunda da mulher, que você vai ficar olhando, que aquilo vai te atrair. É o carro bonitão que passou, né? É o seu tênis bonito da Nike ou da Adidas. Seus valores começam a ficar ali dentro dessa coisa. É a roupa da marca tal. Fica esses valores, né? Que você fica totalmente desconectado do que é o real, do que é o realmente que é valioso. Que é você viajando, você realmente vê o que é valioso, o que é realmente vale na vida. E o que vale é isso aqui, conhecer as pessoas, é trocar essa experiência de viver, de estar aqui. Quanto esse momento aqui agora é especial. Por que eu escolhi a bicicleta para viajar? Primeiro porque é barato. Primeira coisa, a parte financeira, porque eu fui sem dinheiro, com o apoio da minha família. Primeiro porque era barato. E eu tinha viajado antes, visto que a bicicleta era muito barata e fácil de viajar. E a bicicleta, você está muito perto das pessoas. Você tá entranhado ali. Você tá passando dentro da cidade, você está falando com as pessoas, a pessoa fala com você, por onde você está indo, o que você vai fazer? A pessoa pode falar com você, você pode responder. Então você está bem próximo ali. E se fazer isso de bicicleta, o mundo, você cruzar tantos países, você fica bem próximo da cultura, você entende bem aquele processo ali, que está ali. Que você está ali, então você tem que entender aquilo para você sobreviver. E você entende essa camada, a primeira camada, que é a social, cultural. Aí depois você já entendeu. Agora você quer entender a camada, as pessoas que estão vivendo ali. Todas essas camadas, tem essas camadas, mas ele é igual a você. Isso é bem legal, você descobrir isso, o do ser humano. Tá buscando, igual você. Tá buscando alguma coisa, tá buscando um porquê de estar aqui, tá buscando uma coisa do que, por que eu tô aqui, por que eu tô fazendo aqui, né? Isso, todos têm essa busca. E essa busca torna a gente mais próximo do outro. Só que o homem conseguiu fazer a façanha de dividir, criando religiões. Você é dessa, eu sou dessa. Você vai pra cá, então eu sou seu inimigo. O homem conseguiu fazer essa façanha de uma coisa que seria para unir, todos buscar um Deus, buscar uma verdade, buscar um sentido. O homem conseguiu criar para dividir, em vez de unir essa coisa que nos liga, essa busca que nos liga, esse coração que nos liga, ele conseguiu separar. A diferença é que quando o mundo foi dividido em fronteiras, o mundo se dividiu, as pessoas se dividiram, criaram-se conflitos, porque esse é da bandeira amarela, esse é da bandeira azul. Então eu não gosto da bandeira amarela, eu só defendo a bandeira azul. E você cruza a fronteira, muda tudo, que muda a língua, desde a língua, da cultura, do costume, de tudo. Um país está indo do lado do outro, muda tudo, a língua, a cultura, até a própria história, né, do país, as pessoas, o que elas carregam, o que elas acreditam, só de você cruzar uma fronteira.
esse momento de dormir é o momento, quando você está viajando de bicicleta, é o momento mais perigoso da viagem. Não é quando você está na estrada, é o momento que você está dormindo, porque é o momento que você está um pouco off, um pouco. Mas qualquer pessoa que anda em volta da barraca, você acorda. Você está em estado de alerta 24 horas. A sua mente, aquela coisa da sobrevivência mesmo, você vira um primitivo. Então, quando você está dormindo, é o momento mais perigoso, os momentos mais difíceis que eu tive, tenso, foi quando eu estava dormindo. O primeiro foi no Iêmen, saí de Sana, capital do Iêmen, subi no Sudão, estava pedalando as montanhas, e nisso eu fui acampei no meio da montanha. Aí eu botei a barraca, aí vi um cara com uma criança e falou assim, não pode dormir aqui. Falei em árabe, falei, não vou embora, vou dormir aqui, amanhã eu vou embora. Aí o cara foi embora bravo, né? Aí de noite, aí vieram 2 caras. Aí esses caras vieram bravos, né? Eu vi que o cara não tava sendo gentil. Você não precisa entender, se o cara pode falar árabe, eu sei se você tá sendo gentil ou não comigo. E eu falei, esse cara não veio aqui pra me chamar, pra tomar chá. Aí eu falei assim, eu não vou falar mais inglês, porque eu tentava falar inglês com o cara, pro cara me entender. Eu falei, não vou fazer força pra você me entender, mas eu vou começar a falar em português agora. Aí eu mudei a língua, aí os caras meio que, o cara mudou ali, tá falando um negócio, tá falando outro. Aí eu falava lá. E esses pais muçulmanos, as pessoas rezam muito, né? Elas têm uma ligação com Deus muito forte. Os caras rezam 5 vezes ao dia. O cara põe a cabeça dele 5 vezes ao dia pra pedir bênção pra Deus. Então eu tava muito forte, aí o cara viu que eu não ia sair dali, que eu tava muito ali, firme ali no meu negócio. Aí o cara me deu 2 beijos no rosto, o outro fez 2 beijos no rosto e foi embora. E nenhum me deram beijo no rosto, nem gente que eu conhecia, só esses caras. Essa foi uma situação bem, vou dizer, perigosa, né? Bem delicada. E nesses momentos, se eu fraquejasse assim, se eu tivesse o medo, né? Era perigoso de eu dançar ali. Tive uma situação também de perigo no Paquistão. Eu estava pedalando. Antes de eu ir pro Paquistão, eu fui no Emirados Árabes pegar o visto para ir pro Paquistão. Aí o cara falou, ó, você tá querendo viajar? Tem umas partes que é perigosa. Essa parte aqui, ele mostrou, era o sul do Paquistão, assim. Essa parte aqui você não vai só nessa parte do norte, que é mais fácil, é muito perigoso. Quem tá cruzando o mundo só tem aquela fronteira para passar Paquistão e Irã, com o Afeganistão em guerra, ou estão pelo norte da China, eu tava indo pelo sul, tem só esses 2 caminhos. Só tem uma fronteira, e essa fronteira tem vários casos de japonês que foi sequestrado, americano, de viajantes de moto que passam de um ônibus que eles sequestram. Aí nesse eu fui pedalando, o que aconteceu? Eu errei o caminho, eu tava parando quase na fronteira com o Afeganistão. E nessa parte tem vários campos de refugiados afegãos que moram lá, né? E a energia é pesada, assim. O povo tudo te olha com a cara feia, te vê como o inimigo dele, né? Porque eu sou ocidental. E nesse lugar foi o lugar onde eu perdi a bandeira do Brasil. Que a bandeira do Brasil é assim, é a abertura de portas, né? E nesse lugar a bandeira, os meninos correndo, puxaram a bandeira, eu perdi a bandeira, que eu vi, eu tava sem bandeira. Aí foi foda, eu fiquei sem bandeira, e nesse lugar, e o povo bem hostil, aí um carro me fechou assim. Aí desceu um barbudão assim, um outro barbudão. Desceu do carro, falou assim, where is o passaporte? Meu passaporte? Eu falei, mostrei já pro checkpoint da polícia ali atrás, eu tinha mostrado meu passaporte. Eu falei, você é da polícia? Ele falou, sou da polícia, sim. Eu falei, não vou mostrar meu passaporte pra você, porque mostrei já pra polícia lá atrás. Aí ele falou assim, você é americano? Você é inglês? Com raiva no olho, né? Falando inglês. E aí ele perguntou também, eu falei, não, eu sou de um país mais pobre que o seu, onde as pessoas não tem sapato pra colocar no pé. Aí esse cara tava com um tênis todo bonito, assim, um sapatão preto, assim, todo brilhoso, assim, né? E apontei, assim, pro pé dele. Aí o outro barbudo ficou do meu lado, ele viu a força, ele ficou do meu lado. E esse cara foi e perguntou, tipo, a primeira obstáculo que eu passei, né? Qual a nacionalidade dele? Se eu não posso pegar ele, porque ele não é americano nem inglês. Aí ele perguntou, você é cristão? Você é cristão? Aquela coisa do ódio, né? Você é cristão? Aí eu falei pra ele assim, eu não tenho religião, minha religião é Deus. Aí eu pus a mão no coração dele assim, aí eu falei, just go away my way.
No way, just good people, go away. Tipo, ali também foi um grande challenge pra mim, foi um grande desafio ali também, né? Que é a minha autoafirmação, assim, até mesmo religiosa também, né? Essa busca do homem também, pra onde ir, quem né? De se autoafirmar. Aí acho que essa coisa da religião firmou isso quando eu tava na Indonésia. A Indonésia é um país muçulmano, tem cristão, tem tudo ali, né? E um dia eu pedalando, muito cansado, pedalei o dia inteiro. Aí parei num restaurante bem simples assim, pra comer. Aí sentei na mesa, tava eu, 3 militares, todos fardados e tal. Aí começando comigo, são de não sei o que tal. E eu comendo, e eu tava com um prato de comida assim, e eles comendo. Aí ele perguntou pra mim assim, eu sou cristão, os dois são muçulmanos, aqui todo mundo é amigo e tal. Qual religião que é a sua? Qual religião que é a sua? E isso eu já tinha passado pela Índia, já tinha conhecido o Dalai Lama, tinha conhecido o Sai Baba, tinha estado com a Ama. Eu tava já bem claro as coisas na minha cabeça. Falei, olha, aí eu tava comendo, eu tava com a cabeça baixa assim, né? Aí eu parei, olhei pra ele. Que quando você tá na bicicleta, vivendo, um prato de comida te dá a felicidade que você precisa, um copo de água te dá a felicidade que você precisa. Aí eu bem pra ele assim. Aí eu falei assim, ó, eu sou muçulmano, sou judeu, sou árabe, sou budista, sou cristão, eu sou tudo. Aí o cara ficou olhando pra mim assim, aí no que eu falei, que eu parei de falar, aí tocou a mesquita, chamando os caras pra rezar. Aí os dois muçulmanos levantaram, foram rezar, pediram licença, foram lá rezar. Os dois, eram 3, 2 muçulmanos e um cristão. Aí o cristão levantou também, foi lá pagar a conta. Ele voltou pra mim e falou assim, você não precisa pagar essa conta não, já paguei pra você. Muito legal isso. A gente é tudo, a gente pode fazer parte de tudo, entendeu? A gente pode viver com tudo isso, todas essas diferenças, porque é tudo a mesma coisa, tá todo mundo buscando a mesma coisa, por viés diferentes. Por tudo que eu vivi, tudo que eu vi, tudo que eu aprendi com as pessoas, não tem como eu falar que aquele tá errado, aquele tá certo, aquele não sei o que, esse é o caminho, aquele é o caminho, aquele não é o caminho. Todos são o caminho. É uma coisa óbvia, né? Perdoe os nossos pecados.
Eu achei legal também a coisa da sua mente. Como a sua mente atrai situações para você, seja ela positiva ou negativa. Tudo parte da sua cabeça. Como você está. Por exemplo, se eu estou com a minha cabeça ruim, não tem alguma coisa, não está legal, uma coisa dá errado. É assim, tira e queda, fala. Se eu não estou legal, furo um pneu, alguém me xinga, alguma coisa acontece ruim. Então fala, não é pra isso. Se eu for nessa onda, eu não faço o que eu estou fazendo. Tem que ir sempre na energia positiva, sempre nesse lado, sempre nesse caminho. Porque se eu for para um caminho ruim, negativo, agressivo, não vai. Você só vai pelo amor, você só vai pela doação, pelo sacrifício, porque é penoso, não é fácil, a bunda dói, é difícil, né? Não é fácil. Pedalar 8 horas todo dia, cruzando o mundo, você ficar sem tomar banho 2 semanas, você dorme suando, os pais eu dormi suando, acordava suando, todo suado. Não é fácil, é um sacrifício, assim, se você for contar aqui, muito forte, mas ali, vivendo ali é uma coisa que você faz assim, normal, é parte de todo o processo. Eu não vejo isso como dificuldade, mas sim como um aprendizado também. É como eu fui bem sem pensar, pô, eu podia estar fazendo isso, podia estar fazendo aquilo, eu fui bem para estar ali mesmo, eu me coloquei naquela situação, ninguém me botou ali. Isso é mais legal, isso jamais fosse, eu me coloquei ali. Se você se colocou nessa roubada, se vira e sai dela. Não foi ninguém que me botou ali, foi eu mesmo. Isso é bem legal, isso tá fudido, tá foda, mas eu me coloquei ali. E o mais legal também, que quando tá tudo ruim, tá chovendo, tá frio, tá não sei o que. Nesse momento que a sua mente entra mais forte ainda, porque aí você vai pensar, ok, hoje tá frio, tá chovendo, tá frio, mas amanhã é outro dia. Aí que eu entro ali, amanhã é outro dia, amanhã o sol vai sair. Hoje tá chovendo, mas amanhã o sol vai sair. Isso é uma grande linha para você se mover, né? Você cumprir aquilo que você propôs.
vamos em frente, vamos em frente, vamos em frente. Eu pedalei em 10 desertos do mundo. O Oriente Médio, a África. Na África eu fui muito pouco só no deserto do Sinai, o deserto da Península Árabe, que é Iêmen, Omã, Emirados Árabes, Paquistão, Irã. O deserto da Austrália, norte da Austrália, o deserto do México. O deserto é um lugar que não tem vida, né? É areia. A força é você. Só que tem um momento que você já está cansado, o sol está quente, a água você está bebendo, ela está igual chá. E tá igual chá, e tá, o deserto tá quente, você tá lá. E onde é que você vai achar força? No outro. E nesses lugares são as pessoas são mais maravilhosas, são mais generosas, elas param o carro, te dá água, te dá tudo. Especialmente nos países muçulmanos, especialmente ali naquela região. As pessoas te dão tudo, te dão água, te dão comida, te dão dinheiro. São os mais generosas, porque elas sabem que aquele lugar, que precisam desse contato ser humano para ser humano, essa troca de energia é muito poderosa. Eu te dar uma energia boa, eu te retornar essa energia, isso te dá uma potência muito grande. É bem sutil isso. Isso é só na estrada, ou pessoas que buscam isso, que conseguem perceber essa troca de energia, de amor, né? Essa troca de amor mesmo. Isso dá muita força, assim. Só se eu estar cansado, uma família me receber, eu já estou energizado para pedalar uma semana. When I meet with him, it's in Salalah. Salalah from here, from Muscat, 1,000 kilometers. And when I saw somebody on bike and he have a Brazilian flag, then we met with him. And he was with me 3 days in my house. I think he's not different from us, not different from us. So when I meet with him, I thinking I give him some helps. He need, because he's not from our country, so he needs some helps. You know, when I meet with him, I saw him different. He's laughing. so when we meet, we was laughing with him. Yeah. So I think when we meet with him, I know him from a long time. Yeah, that's in his heart. Yeah, in his mind. So if somebody is good and lowly, he will meet with people, lowly people, in every way. This is the life, people life, no? If you are good, you will meet with good people. You know, that time we was in month, Arabic month, Ramadan. In Ramadan, 1 month, people here not eating, not drinking, from 6 o'clock, then to 6 o'clock afternoon. And he was, when we give him to drink and eat, he told me, same to you. He not drink, not eat. 3 days, right or not? We give him everything. He told, no, Abdul, I'm not eating, not drinking. Same, your family. We met, as soon as we met, we went to a restaurant, I think. We had some drinks, he doesn't drink. He doesn't drink. Everest Hotel. Yeah, close to the Everest Hotel. Yeah. I don't know how many days you stayed, 3 days or... 4 days. In Nepal, people they say, Nepalese people, even if they are one of the poorest people in the world, they are always, you know, smiling. Yeah. Maybe
there is something He has spread in our heart or minds. Normally, even if we are, in big problems, we are smiling, and everybody is willing to help the people in problem. That's it. Agora eu estou na Indonésia, estou passeando nessa praia e agora eu vou mostrar para vocês aí onde que eu estou, o que eu estou fazendo. Aqui. Essa aqui é a bike. Tá aí a bike passando a noite aqui. Aí a minha barraca tá aí. E aqui é o pessoal local aí que fizeram a visita pra mim. Agora de manhã, olha aí. Olha aí. É isso aí. Say bye bye Brasil. Bye bye, bye bye. Bye. Let's bye. Aí, é o pessoal que mora aqui nas casinhas de pescador aqui em volta, que eu acho que eu dormi. Aí segue aí o pessoal da Indonésia, Lombok, na ilha da Indonésia. Valeu, um abração. Hey Dalilu! طبعا هذا دليلو مع مجموعة من الشبان اليمنيين من جمهورية اليمن الشقيق من صنعاء. الأخ وائل السودي ترجم كلام. For sure you give this lines for the people. They see your eyes. You see he talk to you. You see your eyes. It's he like surprised. It's yeah. You pass something good for these people. Giselle asking me many times, for why people give this for you? You don't give nothing for him, but I just give some word. I give something like very strong for him, and he want to give money for me, give something for me. He feel I need to give something for this guy. I remember I talked to a guy and very cold, rainy, and he cannot ask me, and he feel very bad. And he said, I cannot feel. And he take your heart and give to me. No, take my heart. He said, go. It's incredible. This you see in your eyes, and it is good for me to, not just for him. It's good for me to feel this and see this in the eyes of the people. It's so wonderful. This, yeah. I think it's more good for me for him. Yeah. Beleza, cara. Rapaz, até que enfim, hein? Como é que pode? Tá vendo? Vai que chegar. 3 anos passa rapidinho, né? Você tá mais magro, cara.
Tanto pedalado. É? Você tá pedalando? É, pô, feito lanche aqui nessa bicicleta aí, ó. É? Entendeu? Ah. Quer tomar suco de maracujá? Então, nossa aqui. Isso aqui é uma... O suco é assim, né? De rocha. Tá bom, tá. Entendeu? É maracujá, morango? É não, goiaba. Não, pode ser maracujá. Arlete, o pessoal tá aqui nesse braço lanchando. Prepara uma janta caprichada aí. Sabe como é comida de mineiro, né? Anguzinho. Vou falar com ela lá, ela tá lá feliz, porque... Né, que eu vim aqui porque... Passei na casa. E criou a galinha pra lá. 2008, eu tinha saído de Belo Horizonte. Aí a primeira família que me recebeu foi a família da Isabela. A Isabela Luz. Que benção. E aí ela falou assim, quando você voltar em 2011, você passa lá na casa da minha mãe, lá no Pará. Olha. É assim, tão longe, tá lá no Pará. Mas você tá no Pará. Eu já tô aqui já, tá vendo? O tempo voa. A vida passa rápido, né? Passa rapidinho. Danilo, uma café. Vamos um cafezinho? Você é tu. Então vamos. Vamos tomar um cafezinho. Tomei, menina. Ave Maria. Não pensei para essa visita. Visita é sempre bom, né? É bom. Traz uma coisa boa, né? A família da Gazete foi a primeira que me recebeu quando eu comecei a viajar também. E eu fiquei na casa de gente do mundo inteiro. De árabe, indiano, chinês. Agora eu tô voltando pra casa agora. Já vai chegar, se Deus quiser, né? Vai em Brasília? Eu vou pra São Luís. Vai aqui por baixo. Vou por baixo. Aí eu vou fazer a costa toda do Brasil, Nordeste, toda ali, Bahia, Belo Horizonte. Aí você bota. Pega ele embora. Não precisa aqui. Depois eu estou viajando, vamos agora é só passear, descansar. Passear. Quantos quilos tem essa bicicleta? 60 quilos. Com a bicicleta, né? As malas. Isso vai ficar mais leve, tá pesado. Eu tenho roupa que eu não uso. Tem roupa que eu não uso. É mesmo? Eu tô com as roupas já, desde quando eu comecei a viajar. As mesmas roupas. É. Eu tive que comprar mesmo, porque rasgou na bunda. Eu costurava e rasgou, costurava, rasgou. Aí tem hora que não teve jeito mais. Aí você tem que comprar bermuda. Tive que jogar fora. Né? Aí de comprar bermuda. É porque o material que você usa, eu observei que o material das suas roupas ele é diferente, né? É. Porque lá seca mais rápido. É de nylon. Quanto a assalto, você nunca foi assaltado? Isso é problema brasileiro, isso é problema nosso aqui no Brasil, isso de assalto. As pessoas roubam, né? Isso aqui é nosso. Na América Central começa essa coisa de roubar. Roubaram o meu relógio. Quando eu tava na internet. Mas eu já senti que ia roubar. Eu tava falando com a Gisele na internet, essa ela. Falei, aqui vão me roubar. Foi que roubou. É mesmo? É. Povo pobre, né? Não tem nada. Mas aí, você pretende voltar? Pra onde? Dar essa volta? Não, você tá doida. De jeito nenhum, né? Não. A vida é muito curta pra ficar repetindo os mesmos É caminhos. verdade, agora, seu projeto futuro é o quê? Uai, casar, né?
Eu olho o Brasil muito diferente agora. Eu vejo, porque eu vejo tanto que nosso país falta tudo. Mas por outro lado tem um povo maravilhoso. Nosso povo é muito... por exemplo, o muçulmano, ele te recebe bem porque é parte da cultura dele. Ele desde criancinha ele aprende que tem que receber bem o estrangeiro, que tem que dar tudo pro estrangeiro. Ele como se fosse a presença de Deus vir na sua casa. Você tem que dar tudo para Deus vir à sua casa, como um anjo, um enviado de Deus. Aqui o brasileiro faz isso sem saber. Ele te dá tudo sem saber. Ninguém mandou ele lá, ele já sabe, ele já te dá tudo. Isso vem por natural. Vai com Deus, né? Você fala, vai com Deus, vai com Deus, vai com Deus. O povo brasileiro não sabe o poder que é o nosso país. Não sabe. O povo precisa saber disso. A chegar no Brasil, depois de viajar tantos países, eu estava cansado já de viajar. Foi bem forte para mim. ¿Cuántos países ha recorrido? 59. 59. Sí. Ya. Ahora le vamos a hacer una entrevista en vivo. Sí, vamos. ¿En vivo? Sí, en vivo acá va a ser la cosa. Muy bonita. Ok, vale. Sí. Entonces vaya tomando asiento de una vez si gusta, ¿ya? Va a ser muy bonita. Esta foto está bonita. Esta foto. Eso. Sí. Es el bosque de nuestra Amazonía. Tenemos bosques de nuestra Amazonía. ¿Ya? Con quebradas, con lagos, con peces y con todo, lagartos y toda clase de animales en estos lagos. Sí. Y estos son los bosques con serpientes, culebras y de todo, pues, ¿no? Vale. Ya. ¿Y cómo le ha ido? Muy bien. El día de hoy está con nosotros Danilo Perrotti Machado. Él es brasilero. En bicicleta, que ustedes la tienen en este momento aquí al costado, vamos a pedirle por favor a las cámaras que la muestren a la bicicleta. Ha recorrido 59 países, Dios mío, 59 países ha recorrido en bicicleta. Estoy muy contento de estar aquí, que estoy muy cerca de casa, que ya estoy viajando hace 3 años. ¿Hace 3 años estás caminando en esta bicicleta? Sí. Hace 3 años. Es mi casa. Oye, ¿esa peluca y esa barba te ha crecido durante el viaje? Yo tengo que pedalar, no tengo tiempo de hacer nada. Muchas gracias, Danilo. Nada, felicitaciones. Gracias. Gracias por el convite. Muchas gracias. Un beso para todo el pueblo de Quito. De Quito, sí. De Perú. De Perú. Sí. Muchas gracias.
floresta amazônica, ela é por si só aquela floresta enorme, aquela vida que tem ali, aquele monte de árvore, de água, de pássaro, o céu que faz milhões de cores diferentes. É muito especial. E eu tinha vontade de entrar ali de barco, de vir do Peru pela floresta amazônica peruana e entrar por ali de barco. Aí eu tive um insight pensando, eu falei, vou entrar nadando. Eu quero entrar no Brasil nadando. Mas antes de eu entrar no rio, de pegar essa parte, de entrar no rio nadando, eu tive um déjà vu muito forte ali também. Eu tive um déjà vu muito forte ali também. Dessa minha volta, voltando e tal. Muito forte, assim. Uma raiva misturada com alegria. Misturada com tudo que eu tinha vivido, né? Carregando também, vendo toda a dor que o mundo tem, né? Todo o sofrimento que o mundo tem. Por mais que a gente tente não ver, existe muita dor, o ser humano tem muita dor, muito sofrimento. A maioria das pessoas vão por um caminho de dor, de sofrimento. Até mesmo a vida é assim, por guerra, que o próprio homem cria. Isso tudo veio assim, nessa volta, né, voltando para casa. Eu queria muito voltar também, juntou com a minha vontade de querer voltar também, e voltar pelo Rio Amazonas. Foi bem forte, foi uma experiência bem forte para mim. Não só para mim, para todo mundo que estava ali em volta também, que os meus estavam todo mundo ali em volta. Foi meio que um arco me protegendo também, né?
eu podia me soltar, porque eu sabia que ali que tinha outras pessoas em minha volta. O que eu não pude fazer na minha viagem toda, eu estava sempre sozinho. Eu tinha que estar sempre duro, firme, né? Eu não podia me soltar, porque se soltar eu não volto. Se eu soltar demais eu não voltaria. Ali eu pude me soltar. Então eu me soltei e entrei no meu país. pedalar com o Danilo é muito interessante, primeiro como ciclista e depois como pai, para o filho. Isso é muito importante. Mas é mesmo. Eu pedalei com ele na Europa, quando ele passou na Europa, assim que ele saiu do Brasil, em 2008, ele foi para Londres, na época eu trabalhava lá em Londres. Aí eu deixei lá o meu emprego e fui com ele pedalar, encontrei ele na Holanda, a gente encontrou em Amsterdã e nós fizemos Holanda, Dinamarca, Noruega. Foi muito bom encontrar Danilo aqui no Brasil depois de tanto tempo. E agora estou com ele aqui nessa etapa final do caminho. Espero chegar com ele até Belo Horizonte no dia 11 do 11. I was in China with a friend, some friends, and we were riding up this hill. No, we were riding down, that's right, 25-kilometre hill. Got this little marketplace and this guy rocks up on his bike coming up the 25-kilometre hill. Looking for some money and food, I think.
So we gave him a few yuan and had a good chat and sort of found out a little bit about what he was doing. So we sort of kept in touch, and then he sent me a text message to say, hey, join me as I travel back into Brazil in July to November. So that's it's the reason I'm here. Eu entrei no site Homem Livre e na hora, naquela fã, né? Ele disse, olha, eu gostaria de ir junto, o que eu tenho que fazer? No dia seguinte, 1 ou 2 dias depois, o Danilo me responde, não tem problema, é só vir, pega a bicicleta e vem. E aí fiquei sabendo que ele ia sair no dia 8/8/2008, aí às 8 horas e 8 minutos. Aí eu fui acompanhando o Danilo na sua rota pelo site, e aí eu fiquei sabendo que ele estava para voltar no dia 11/11/2011. Eu conheci o Danilo no Ashram da Ama, na Índia. Esse aqui é Ganesha. E esse aqui, esse é Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Esse é um mantra mais popular da Índia. Quer dizer, em português não sei, may all the beings from all the worlds be happy. It's a peace, sobre a paz. Que todo mundo, todos os mundos, seja em paz e feliz. Isso é o que quer dizer. Tem o mesmo aqui, na minha perna. para sempre recordar disso. Está escrito aqui e aqui, ó. Esse de barco. Desde o Canadá, Vancouver, quando eu comecei. Aí desde lá não corta a barba. Aí eu vou cortar meu cabelo e a minha barba. Aí eu vou cortar, vou chegar dia 11. Porque acho que é para simbolizar o fim de um ciclo, que vai estar finalizando o fim de um ciclo que eu comecei, e o começo de um novo. Sexta-feira foi 3 anos, 3 meses, 3 dias de viagem. Eu comecei 8/2/8
terminar dia 11 do 11 do 11. Tem vários símbolos do 8. O 8 primeiro, é símbolo do infinito. O 8º chakra de iluminação do hinduísmo é 8. Os 8 caminhos do Buda, o caminho do Buda, caminho correto, fala correta, ação correta, meio de vida correto, que chega ao 8 também. Aí eu escolhi dia 8. Aí eu tava na Ásia, aí eu tive um sonho e falei, vou terminar dia 11 do 11 do ano. 3 anos, 3 meses, 3 dias. No mesmo lugar que comecei, lá na Praça da Liberdade. Parabéns. Agora não deu conta, né? De segurar. Eu quero dar um abraço. Meu parabéns, viu? Olha, já veio Conta pra gente o que você trouxe de importante para sua vida depois dessa aventura. Aqui eu trouxe? Amor. Qual foi a melhor parte dessa viagem sua? Agora. É a melhor parte hoje. O melhor dia é hoje, agora. Esse dia. Isso aqui é um presente. Hoje é um presente. A busca do ser humano, ela vai terminar quando você morrer, só nem quando você morrer, você vai reencarnar de novo para aprender mais. Eu falo da viagem em si, assim, essa descoberta mesmo, de conhecer o mundo, as culturas, as religiões. Eu acho que ali eu falei, agora eu já conheço o mundo, eu conheço as culturas, conheço como funciona. Agora a minha busca, o ser humano como evolução, como iluminação, como que queira chamar, isso não é só uma viagem que vai te dar, isso é muito mais.
música que eu fiz aqui, dentro da barraca. Olha como é que vocês fizeram. Vladimir, I am trip Hello, by Vladimir. bicycle. I trip 7 years around the world and 64 country. Before 16 years I am go to Australia, after this Africa, Europe, Asia, and now go to Alaska. Alaska, That's the trip. Start by. Todo mundo, eu tô lavando o mundo todo. Aqui eu vou lavar